A paz de Deus, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui novamente, continuando a nossa análise dos 12 pontos de doutrina da congregação cristã no Brasil. Essa é a parte 2 e, conforme eu falei, nós vamos ter 3, 4 e 5. Então agora, a parte 2 com vocês, vamos trazer aqui para vocês o ponto de doutrina número 2. O ponto de doutrina número 2, ele vai trazer aí monoteísmo. O que significa isso? Um Deus só. Vamos dar uma lida no que ele está falando? Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme Efésios 4:6, Mateus 28:19, 1 João 5:7. Dado o ponto de doutrina número 2, a gente agora vai destrinchar ele aqui, tá? Então vamos ver aqui como é que ele está posto aqui. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro. Essa é a primeira parte que a gente vai destrinchar aqui. Esse início, meus irmãos, ele ecoa como o clamor, tá, de toda a Escritura. Monoteísmo absoluto. O Deus que servimos não é só uma ideia, nem uma força impessoal. É vivente, é verdadeiro, é pessoal, tá? E ele fala e se revela, ama, ira e nos salva. Então, conforme está escrito ali em Efésios 4:16, um só Deus e Pai de todas as coisas, o qual sobre todos e por todos e em todos. Deus é único, meus irmãos, mas não é uma unidade solitária. Ele existe em trindade relacional. Ele não foi criado, não tem um princípio nem fim. Não está sujeito a tempo, à matéria ou ao espaço. Essa é uma verdade que não cabe nos moldes humanos, mas é revelada nas Escrituras. Então, cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, absoluto, de extremo poder, atemporal, não tem início, não tem fim, não está sujeito ao espaço. Apenas um Deus. E aí nós trazemos a parte 2 desse ponto de doutrina, que é eterno e de infinito poder. Essa frase afirma dois atributos essenciais de Deus. Eternidade, ele é antes de tudo e depois de tudo. Onipotência, nada é impossível para ele. A gente vai ver essa referência aí, tá? Em Salmos 92. Antes que os montes nascessem, tu és Deus, desde a eternidade e até a eternidade. Ou conforme está escrito ali também em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus não evolui, meus irmãos. Deus não aprende, não melhora. Ele é perfeito, pleno e suficiente em si mesmo. O seu poder não diminui com o tempo, nem se limita pelas circunstâncias humanas. Ele é soberano sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Dado isso, eu vou trazer aqui para vocês a terceira parte, que é o Criador de todas as coisas. Aqui está o fundamento de Gênesis. Ele não apenas existe, mas criou todas as coisas com a sua palavra, o Logos. E não foi por acaso, nem por acidente cósmico, tá? Bum! Big Bang. Foi por desígnio e propósito eterno. Então vou trazer ali a referência de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E lá em João 1:3 está escrito assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Referindo-se aí a Cristo como o Verbo. Essa verdade, meus irmãos, ela destrói as bases do materialismo, tá? Do ateísmo e até da evolução cega. A criação é testemunho da glória de Deus, conforme está escrito ali em Salmo 19, versículo 1. O mundo existe porque um Deus inteligente, eterno e amoroso quis que ele existisse. E sustenta tudo pela palavra do seu poder, conforme está escrito ali em Hebreus 1:3. Explicado esse ponto sobre o Criador de todas as coisas, eu vou trazer o quarto ponto aqui, né?
destrinchando o tópico aí de doutrina número 2, cujo a unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o mistério glorioso da Trindade, meus irmãos. Não são três deuses, mas um único. Deus em três pessoas eternas. Não são três modos de atuação, mas três hipóstases distintas em eterna comunhão. Eu vou trazer aqui para vocês a referência que está escrita ali em Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, apenas um. A Trindade, meus irmãos, ela não é matemática humana, ela é revelação. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, são um Deus só. O Pai envia, o Filho executa, o Espírito aplica. Há uma perfeita harmonia, uma unidade de essência, mas uma distinção dessas três pessoas. Esse ponto de doutrina, meu irmão, para a gente concluir e partir para o próximo, ela não é só teoria, tá? Ela é o chão que pisamos. Crer em Deus, crer num Deus só, crer num Deus vivo, eterno, criador, poderoso e presente como Pai, Filho e Espírito Santo, é o que dá sentido à nossa fé, ao batismo, à oração e à salvação. Quando o adoramos, adoramos o Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. Quando pregamos, é o Pai que nos envia, é o Filho que nos redimiu e o Espírito que nos convence. Se errarmos aqui, meus irmãos, erramos em tudo. Mas, se permanecermos firmes, então somos como aqueles que andam na luz, como Ele está na luz. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Salmo 113, verso 5. E dando continuidade, meus irmãos, a gente vai seguir agora o ponto de doutrina número 3. Está aqui. A gente vai falar da união hipostática. Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Estão preparados para essa parte aqui? Vamos falar então de Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Vem comigo agora, ponto de doutrina número 3. Então eu vou ler para vocês aqui. Lê junto comigo. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria, virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens, conforme escrito ali em Lucas 1, 27 e 35, João 1, 14 e 1 Pedro 3, 18. Mas, Luca, o que significa, então, essa união hipostática? É o que nós vamos destrinchar aqui nesse ponto de doutrina. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Em João 1,14 está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, meus irmãos, João não está falando apenas de um profeta inspirado. Ele está falando da segunda pessoa da Trindade, o Logos, o Verbo, o Filho eterno de Deus, que encarnou, ou seja, assumiu carne humana sem deixar de ser Deus. A palavra grega Logos traz a ideia de razão, expressão, comunicação de Deus. E quando diz que ele se fez carne, está dizendo que o próprio Deus entrou na história, no tempo, no corpo humano, na fragilidade, só para nos alcançar. E assumiu uma natureza humana no ventre de Maria Virgem. Lá em Lucas 1,27 vai estar escrito assim: há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, e o nome da virgem era Maria. Em Lucas 1,35 também descreve: descerá sobre ti o Espírito Santo. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Conforme lá, Lucas 1,35. Esse milagre, meus irmãos, ele é chamado de encarnação virginal. Não foi por vontade do homem, mas por obra do Espírito Santo. Isso garante que Jesus nasceu sem mancha do pecado original,
como um novo Adão, sem corrupção e ao mesmo tempo verdadeiramente humano. O nascimento virginal cumpre a profecia que está escrita ali em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o que nos mostra? Nos mostra que a salvação não vem do esforço humano, mas da ação sobrenatural de Deus. Na parte 3 desse ponto de doutrina, vai estar escrito assim, ó, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, divina e humana. Essa parte, meus irmãos, ela expressa o que os teólogos chamam de união hipostática. Ou seja, Jesus tem duas naturezas, completas e distintas, mas unidas numa só pessoa, sem confusão, sem divisão, sem mistura e sem separação. Ele não é um meio Deus e um meio homem. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Essa doutrina foi firmada no Concílio de Calcedônio em 451 d.C., mas não foi inventada lá. Ela foi revelada na Bíblia e vivida na história do Evangelho. E é aqui que entramos na doutrina conhecida como união hipostática. O termo pode soar acadêmico, mas é essencial para a fé cristã. Ela significa que, na única pessoa de Jesus Cristo, coexistem plenamente duas naturezas, a divina e a humana, sem confusão, sem mistura, sem divisão e sem separação. Mas, Duca, por que isso daí é importante? É importante porque, se Jesus não fosse homem, ele não poderia representar a humanidade e morrer em nosso lugar. Se Jesus não fosse Deus, seu sacrifício não teria valor eterno, nem poder para vencer o pecado e a morte. Essa união, meus queridos, é algo que não pode ser explicado com a lógica humana. É algo que foi revelado nas Escrituras e experimentado pelos que creram nele desde o primeiro século. E aqui uma nota. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., reafirmou essa verdade como ensino da fé apostólica, um só Cristo, reconhecendo as duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Mas o mais importante que o concílio é o ensino claro e constante da Bíblia. Dando continuidade, uma outra frase que tem aqui nesse ponto de doutrina é: por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus não era apenas um homem deificado, nem um Deus fingindo ser homem. Ele é o Verbo eterno que assumiu carne real, com fome, sede, tristeza, mas também com poder divino para perdoar pecados, acalmar tempestades e ressuscitar os mortos. Em João 20, 28, está escrito assim: Senhor meu e Deus meu. Em 1 Timóteo 2, 25, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui, meus irmãos, eu deixo um comentário para vocês. Essa afirmação é uma consequência direta da união hipostática. Jesus não é metade Deus e nem metade homem. Nem um homem adotado por Deus, como algumas heresias antigas aí diziam. Ele é o próprio Deus encarnado, o Verbo eterno que assumiu plena humanidade. Jesus andou em carne real, com todas as limitações humanas, conforme está escrito ali em Hebreus 4,15. Mas sem o pecado, sem mácula, o Cordeiro imaculado, o justo que morreu pelo injusto. Ao mesmo tempo, ele recebeu adoração, perdoou pecados e disse: antes que Abraão existisse, eu o sou. Lá em João 8,58, numa clara identificação com o eu sou de Êxodo 3,14. E dando continuidade na explicação, tá? Nós temos aqui: é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, conforme está escrito ali em 1 Pedro 3,18. Essa é a essência do Evangelho. O justo, Jesus, sofreu e morreu como mártir, santo e obediente, entregando-se voluntariamente por amor, tomando o lugar dos injustos, nós. Seu martírio, no entanto, foi diferente de todos os outros da história, pois não foi apenas testemunho de fé não, meus irmãos, mas ato redentivo e substitutivo. Ele levou sobre si a nossa culpa, nossa condenação e a nossa vergonha, assumindo a penalidade do pecado em nosso lugar. Cristo foi o Cordeiro sem mancha, fiel até a morte,
a morte de cruz. E seu martírio não apenas comove, ele salva. E essa morte, ela tem um valor universal no alcance e suficiência para salvar todos os homens. Mas somente aqueles que crerem. Para você ser salvo, meus irmãos, você tem que crer. Essa parte, ela vai refutar aí, tá, qualquer ideia de que há outros caminhos. Há outros caminhos para Deus. Não, meus irmãos, não dá. Jesus Cristo, ele é o único Salvador, porque só ele pagou o preço justo diante de Deus. Para concluirmos esse ponto de doutrina, eu digo para vocês que isso daqui não é só teologia de papel. É vida eterna para aquele que crê. Se Jesus não fosse Deus, não teria poder para nos salvar. Se não fosse homem, não poderia morrer por nós. Mas ele é Deus conosco, o Emanuel, e isso muda tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E essa verdade, meus irmãos, essa verdade é Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e aguardem até a parte 3. Deus abençoe!